perda de negócio porque de repente não vou poder investir em determinado tipo de setores ou determinado tipo de empresas. Como é que pode o ESG, de facto, ajudar a aumentar a confiança e a transparência entre as organizações e os seus stakeholders? Há fornecedores que podem ficar de fora por não cumprirem determinado critério. Não queremos admitir o falhanço. O que é que cumpri e o que é que fiz e o que é que não cumpri não tem que necessariamente ser mau. Bem-vindos a mais um episódio do Videocast ESG+, um programa onde falamos sobre os princípios de ESG, os seus temas, os seus desafios, com uma abordagem pragmática sobre as oportunidades e responsabilidades para as organizações. Hoje tenho comigo a Beatriz Maio, Manager de ESG da KPMG Portugal, e que vai falar sobre dois temas que são, ou pelo menos deveriam ser, prioritários para as empresas, a confiança e a transparência. Muito obrigado, Beatriz, por teres juntado aqui a nós no ESG+. Eu vou começar com uma pergunta muito direta. Como é que pode o ESG, de facto, ajudar a aumentar a confiança e a transparência entre as organizações e os seus stakeholders? Olá, obrigada, antes de mais até pelo convite. Sem dúvida que o ESG traz aqui um canal de transparência para os stakeholders e isso aumenta a confiança. Mais do que o ESG, diria a efetiva implementação daquilo que são as orientações ou os pilares ESG, portanto, mais do que conhecermos o que é que eles são, divulgar efetivamente para fora, para os nossos stakeholders, seja internos, seja externos, aquilo que efetivamente fazemos e, portanto, sem dúvida, se uma organização estabelece ou avança com práticas, com ações ligadas, por exemplo, aos temas ambientais, isso é fundamental, vai passar também uma mensagem cá para fora, para a sociedade. Se pensarmos em temas, por exemplo, de desigualdade social, isso vai efetivamente trazer uma confiança também para os nossos stakeholders e pensando muito, por exemplo, ao nível não só dos investidores, mas também dos nossos clientes, que cada vez mais estão alerta para estas questões. Portanto, quanto mais uma organização efetivamente trabalha e divulga efetivamente com objetivos concretos e com métricas concretas e com resultados, e muitas vezes estabelecemos um objetivo e não o conseguimos cumprir ao longo de um ano, e isso pode perfeitamente acontecer, mas somos transparentes, sem dúvida, sobre a forma... Faz parte do processo, não é? Sem dúvida. E o mais importante é explicar o porquê. Ok, não cumprimos, tínhamos este objetivo, não o cumprimos e porquê, e isso sim também mostra uma transparência de que estamos comprometidos, reconhecemos que isto é importante, mas que por vezes, temos a pandemia e isso evitou muitas empresas cumprir os seus objetivos aqui ligados ao ESG e, no entanto, não deixam de ser melhores empresas. Sim, mas ainda há muito assim. aquele receio, sente-se que há aquele receio das empresas dizerem não consegui cumprir ou falhei, não é? Ainda há aquele estigma, acho eu, mas não queremos admitir o falhanço, digamos assim. Sim, mas neste caso até é bom admitir, porque de facto faz parte do processo. Sim, mais importante, obviamente que o admitir sim, mas depois também o explicar porquê. Sim. Muitas vezes o que acontece é que quando fazemos uma comunicação desses géneros, os nossos stakeholders veem a primeira parte do falhei e não veem efetivamente a justificação, e portanto muito mais peso deve ser dado à justificação, e acho que também toda a nova regulamentação que tem estado a aparecer ao nível de ESG vai permitir isso. Portanto, ok, vamos poder comparar empresas efetivamente ao nível das suas ações, mas com uma justificação do porque é que cumpri e o que é que fiz e porque é que não cumpri, não tem que necessariamente ser mau. Claro. E sentes que aqui, olhando aqui para os três pilares do ESG, falando aqui, continuando a falar da confiança e da transparência, sentes que o G, ou seja, que o governance, tem aqui, neste pilar da confiança e da transparência, tem uma importância maior que os outros duas vertentes, ou qual é a tua opinião? O governance é, sem dúvida, aquele que estabelece, digamos assim, a base para ser possível implementar tudo o resto, não é? Portanto, é aquele que estabelece os mecanismos, os controlos, para que as minhas ações, e portanto, quando eu vou implementar determinada ação, ou definir, ou perceber quais é que podem ser mais prioritárias, o governance é aquilo que permite efetivamente chegar e implementar e poder garantir que estou a ter ao longo de toda a minha atividade e também toda a minha cadeia de valor. Portanto, isto é um ponto muito importante, é as organizações não olharem para isto só enquanto confiança e transparência na sua atividade própria, mas sim a cadeia de valor e todas as relações comerciais que estabelecem também, e o governance sim tem aqui, podia dizer que era aqui a base, ou seja, as três vertentes estão interligadas, não é possível não é? E não é possível separá-las, não é possível olhar para uma apenas dentro de uma caixa, portanto temos que olhar efetivamente de forma transversal e interligada, mas sem dúvida que o governance é aquilo que permite efetivamente garantir que temos princípios éticos atrás de cada um dos outros pilares.
E como é que, da experiência que tu tens, do contacto também que fazes com empresas, com clientes, como é que as organizações podem identificar e avaliar também os riscos sociais, os riscos ambientais, de governance, etc., que podem afetar os seus negócios? Há algum framework que se possa definir para as empresas poderem, de facto, fazer essa avaliação? Que sugestões ou que conselhos é que tu dás às empresas nessa área? Olha, uma framework, não diria uma framework, mas aqui uma diretiva que saiu muito recentemente, que está já a entrar em vigor, que é a nova diretiva para o reporte de sustentabilidade, estabelece de facto uma metodologia mais ou menos fechada, portanto não está 100% fechada, mas estabelece as guidelines para as organizações efetivamente identificarem não apenas os riscos, que sem dúvida é um ponto importante, que é de que forma é que a minha organização pode ser impactada por estes temas, mas também a outra vertente, que é de que forma é que eu posso impactar para fora. E portanto o que esta nova diretiva traz aqui face a estes temas de identificação e mitigação de riscos, que não é novo e portanto já as organizações já o fazem, e muitas vezes nós vemos, quando conversamos com uma empresa, percebemos que já o fazem, mas simplesmente ainda não dão o mesmo nome, ou seja, há riscos ou há impactos associados a ESG que internamente não são vistos dessa forma, e que depois, quando nós trazemos para os exercícios que fazemos com as empresas, apercebemos que na verdade já há um caminho e portanto já há riscos identificados, já há medidas de mitigação previstas para esses riscos. Mas de facto esta nova diretiva traz uma novidade de que pede ou exige às empresas que de facto façam uma identificação ao longo de toda a cadeia de valor. E portanto o primeiro passo, sem dúvida, diria que é reconhecer qual é a minha atividade, reconhecer quais são as minhas fronteiras, perceber efetivamente como é que é a minha cadeia de valor e, portanto, se eu estiver a pensar uma empresa industrial, todo o processo desde extração de matéria-prima, depois à produção, à expedição, tudo isso eu vou ter que conseguir encontrar impactos, riscos ou oportunidades. Isso é um ponto importante também, é que não só ver o lado negativo, não é? Portanto, toda esta temática traz também oportunidades para as organizações e também não temos só impactos negativos para fora, portanto também é importante identificar aquilo que possam ser impactos positivos e que também os há, e depois então começar a refletir sobre isso e a atribuir aquilo que a diretiva chama de o nível de impacto, ou seja, quão grave é, quão benéfico é este impacto, do mesmo modo de que forma é que este risco pode afetar mais ou menos a minha performance financeira. Portanto, quando falamos de risco, aqui tipicamente nestes temas estamos a falar do risco para a organização, portanto para dentro, de que forma é que estes temas podem impactar, e temos a falar, pensando por exemplo em multas associadas a várias temáticas ou a perda de negócio porque de repente não vou poder investir em determinado tipo de setores ou determinado tipo de empresas. E portanto toda esta avaliação, esta identificação, esta avaliação vai-me permitir definir também aquilo que vai ser o meu caminho futuro, não é? Portanto, definir um bocadinho a minha estratégia. Também já uma certa pressão, digamos assim, para as empresas também poderem dar esse passo, porque também já é esse impacto externo, não é? De acesso a crédito, etc. Tudo isso. Por isso há uma pressão boa, neste caso, não é? Para as empresas também poderem desenvolver esse processo. Sim, esse é um ponto importante. Ou seja, cada vez mais a performance das empresas nestas temáticas, portanto, seja o E, o S ou o G, vai depois depender ou vai influenciar onde é que vão chegar, não é? Portanto, seja a nível de acesso a financiamentos, seja nas relações que estabelecem, por exemplo, com fornecedores. Nós temos estado a ver cada vez mais as organizações a estabelecerem critérios na seleção de fornecedores e, portanto, de repente, há fornecedores que podem ficar de fora por não cumprirem determinado critério e isso acaba por ter depois um bocadinho um efeito dominó, não é? Ou seja, não quero perder este cliente ou não quero perder este negócio e, portanto, vou também trabalhar nisso. E, portanto, ainda que nas empresas talvez mais pequenas o driver não seja ainda interno, mas sim ainda externo, vai acabar por influenciar e vai acabar por ter aqui esse tal efeito dominó. Sim, um bom efeito dominó. Um bom efeito dominó, exatamente. E estavas a falar, e foi interessante também aquilo que estavas a referir há pouco, que é a questão da perspectiva interna e da perspectiva externa, não é? E aqui em termos de governance, o que é mais desafiante para as empresas? É mudar internamente, porque deduzo eu, a base seria interno, não é? Passar de interno para externo, mas o que é que acho que é mais desafiante? É mudar internamente ou conseguir fazer com que essa mudança depois de processos, etc., de modelos de negócio, etc., mais externos, seja mais efetiva? É mais difícil mudar internamente ou externamente em termos de governance? Eu diria que é mais difícil mudar internamente, porque muitas vezes as estruturas já estão bem estabelecidas sobre valores ou sobre alguns princípios
que já vêm há muitos anos, não é? Portanto, há as organizações mais recentes e, portanto, aquelas que estão a começar acabam por ser mais fáceis de começar esse processo, mas aquelas que já estão muito estabelecidas pode ser mais difícil, tem que haver efetivamente um reconhecimento interno destas temáticas, e isso é uma das coisas que nós temos estado a ver, efetivamente uma transformação. Antigamente o tema da sustentabilidade ficava no Departamento de Ambiente ou no Departamento de Saúde, Qualidade, Segurança e Ambiente, ou depois mais tarde no Departamento de Sustentabilidade começaram a surgir, e hoje em dia já não é, portanto já é reconhecido transversalmente, portanto mesmo as camadas mais altas das organizações já efetivamente participam e reconhecem estes projetos, e portanto, embora seja difícil mudar, muitas vezes há ainda aquela atrito, digamos assim, não é normal. exatamente, Sim, quando é necessário mudar um processo ou é necessário introduzir mais um critério, ok, então mas sempre fizemos assim, agora como é que vamos fazer essa transformação? Mas depois quando ela efetivamente começa, vai perdurar. Também. Exatamente. E vai perdurar, portanto, uma vez feita, depois ela não vai voltar atrás, e portanto há sempre aquelas dores iniciais, mas que depois vão permitir influenciar aquilo que é o externo. E quando falávamos há pouco sobre os fornecedores, não é? Portanto, eu posso mudar internamente e depois vou influenciar externamente e vou fazer um caminho de mudança ao longo da minha cadeia de valor. Isto ao longo de um espaço de tempo relativamente alargado, ou seja, nós não conseguimos mudar, e principalmente em termos de governance, não conseguimos mudar de um dia para o outro, não é? É preciso as empresas também terem essa noção de que é um processo. E muitas vezes é por waves, digamos assim, não é? Ou seja, mudanças de administração ou mudanças aqui de alguns cargos que acabam por estar mais alerta para estas temáticas também acabam por facilitar, mas sem dúvida não estamos a falar aqui em prazos curtos, o tempo é sempre variável, não é? Portanto, depois também depende da maturidade das empresas, exatamente, mas há sempre um tempo, não é de um dia para o outro. Se pensarmos na implementação de um sistema informático, ele também demora tempo, não é? A migrar tudo, e portanto acaba por ser... E aqui estamos a falar de muitas dimensões, estamos a falar de toda a dimensão ambiental, estamos a falar da dimensão social, que são pessoas, e quando falamos de pessoas acaba por haver aqui um nível de uma complexidade e atenções que é necessário ter, não podemos fazer assim de um dia para o outro. Claro. Sim. E tu foste uma das nossas caras na KPMG da nossa campanha de ESG, que foi recentemente lançada, Tu estavas presente em alguns materiais de comunicação, e uma das frases que estava no material de comunicação que tu apareces mais dizia que ESG é mais do que uma transformação, é criar valor que perdura. Era aquilo que estavas a falar precisamente agora. Mas tu sentes que as organizações já têm esta ideia bem assente no seu dia-a-dia, que de facto é mais do que transformação, e ESG vai além disso? Sentes que no contacto que tu tens diariamente, sentes que isso acontece nas Acho que estamos numa fase de transição. Ou seja, falamos com empresas que claramente isso já está no ADN e, portanto, já reconhecem isso e já alteram aquilo que possa ser perspectivas de futuro de negócio, e, portanto, já orientam para temas muito mais sustentáveis e, portanto, seja ao nível de portfólio de produtos, de serviços, aquilo que desenvolve e que entregam no mercado, já têm efetivamente estas considerações. Há outras que ainda estão a começar. E, portanto, estamos numa fase de transição. É verdade que a regulamentação, e quanto mais regulamentação há, acaba por impulsionar essa transição, mas depois há o reconhecimento de que quando ela efetivamente acontece, ela vai perdurar, e era efetivamente isso que estávamos há pouco a falar, ou seja, quando ela acontece, depois não vamos voltar atrás e vai perdurar no tempo, e por isso, sem dúvida que é muito mais do que uma transformação. Pode ser difícil, às vezes as empresas dizem-nos isto é tanta coisa, como é que nós olhamos para tanta coisa ao mesmo tempo? Porque depois tem timings de implementação, não é? Se pensarmos ao nível dos requisitos obrigatórios, mas tem que ser muito mais do que isso, não pode ser apenas olhar para requisitos. Exatamente, enquanto ok, isto é obrigatório, vou cumprir, ou seja, meramente compliance ou produzir um relatório, tem que ser muito mais, ok, isto é o nosso modelo de negócio. Se antigamente nós tínhamos a estratégia ESG e tínhamos a estratégia de negócio, isso hoje em dia já não é possível, ou seja, já nem sequer faz sentido. Portanto, temos a nossa estratégia de negócio suportada por tudo o que são pilares ESG e com um conhecimento muito claro daquilo que são os nossos impactos, os nossos riscos e todas as oportunidades que podemos aproveitar decorrentes destes temas. E sentes que é fácil explicar às empresas e às organizações, ou seja, o I e o S acho que são mais fáceis de entender, são mais, se calhar, mais diretos, essas duas perspectivas. A parte de governance, sentes que as empresas estão abertas e conseguem perceber exatamente o impacto e a importância que tem o governance das empresas para perdurarem ao longo do tempo? Acho que sim, até porque o governance é aquilo que estabelece os princípios
de atuação da organização. Portanto, quando estamos a falar dos valores da organização, isso está tudo dentro do governance. Se estivermos a pensar na forma ética como que estabelecemos o nosso negócio, ou como nos apresentamos ao mercado, ou como estabelecemos as nossas práticas de pagamento para os nossos fornecedores, tudo isso entra na componente de governance. E, portanto, a forma como eu eticamente e de forma transparente comunico ao mercado, elas compreendem isso. Ok, é mais fácil perceber que estamos a falar de resíduos, estamos a falar de energia, ou estamos a falar de pessoas, de horas de formação, o que seja, mas de repente quando vamos falar na componente, também depende de com quem é que estamos a falar, dos não é? setores, Portanto, das empresas, etc. Sim. Também depende de com quem é que é o nosso interlocutor, mas sim, ou seja, quando entramos no campo da ética, e ética é uma coisa fundamental e à partida de estar presente em todos nós e na forma como também conduzimos a nossa atividade, seja ela profissional, seja ela pessoal, e portanto quando começamos a dar alguns exemplos mais concretos é sem dúvida fácil de perceber. Trabalhar é mais difícil, não é? O dia-a-dia, ou seja, tentar dia-a-dia desenvolver... é mais difícil, mas o compreender a importância, sem dúvida. Mas para perceber, só para eu perceber também um bocadinho, em termos práticos, ou seja, de outputs, imaginemos tu que vais a um cliente, digamos assim, e é pedido uma estratégia também para desenvolvimento de governance interno. Que outputs é que saem daí? Há um manual de governance, há uma estratégia de governance? Como é que funciona, da tua experiência, como é que funciona? Ok, pode ser um modelo de governo e assim muito ao nível de responsabilidades, um ponto muito importante e que também cada vez mais a regulamentação pede é a atribuição de responsabilidades, e portanto temos de saber quem é que é o responsável por determinado tema. Ninguém pode ser responsável por todos os temas ESG, são imensos, mas o estabelecimento de responsabilidades vai trazer também aquilo que leva à ação, não é? Ou seja, se eu sou responsável por determinado tema, tenho uma equipa ou a forma como organiza na minha organização, isso vai definir aquilo que depois são o espaço, ou seja, estabelecer responsabilidades, estabelecer a forma como vamos medir cada um dos indicadores, ou seja, quando estamos a falar aqui de implementação de temáticas ESG ou de ações para trabalhar no E, trabalhar no S ou trabalhar no G, temos que definir aquilo que são os indicadores que vão medir se efetivamente estamos a ter progresso ou não, e portanto a forma como vamos medir esses indicadores, isso entra tudo naquilo que vai ser também o meu modelo de governo para a temática ESG. Olhando aqui também para a parte da regulamentação europeia que estavas a falar, de que forma é que a nova diretiva do due diligence da União Europeia vai contribuir para aumentar a transparência e a responsabilidade pelas cadeias de fornecimento das organizações? Esta diretiva, ela vem trazer aquilo que é uma obrigatoriedade às empresas de mapearem e identificarem efetivamente critérios na sua cadeia de valor que garantam que não estão a impactar os direitos humanos. Este é aqui um dos pontos muito importantes, não só direitos humanos, mas também estamos a falar de questões ambientais, mas esta especificamente traz aqui um ponto, os direitos humanos, que é muito importante. Ou seja, nós por vezes falamos com organizações que, ok, conheço o meu fornecedor, tenho critérios, tenho mecanismos para garantir que há determinados temas que não são impactados, e estamos a falar dos direitos humanos, estamos a falar de práticas éticas também, como referíamos, mas depois quando vamos ver o fornecedor do meu fornecedor, já estamos aqui a entrar num layer que já é difícil e que já não conseguimos, e portanto a forma como vamos estabelecer mecanismos para garantir que na minha cadeia de valor toda, e portanto não é só o meu fornecedor direto, mas também o meu fornecedor do meu fornecedor, que garante que tem princípios éticos e que garante que não tem comportamentos que possam impactar efetivamente, por exemplo, ao nível dos direitos humanos, esta diretiva vai trazer essa transparência e vai permitir às empresas ir descendo níveis naquilo que é a sua cadeia de valor e poder efetivamente garantir que os seus produtos, o valor que entrega no mercado, e que falávamos é um valor que perdura, e portanto só é possível perdurar um valor se ele efetivamente for assente em pilares e em bases que são sólidas e que não impactam negativamente aqui algumas dimensões-chave, e quando falamos de direitos humanos isto é crítico, e portanto é fundamental conseguir garantir rastrear esta minha cadeia de valor, e esta diretiva é isso que vai trazer. Portanto vai ser sem dúvida aqui um passo muito importante ao nível da transparência, a somar a todos os outros requisitos que as organizações vão ter que dar resposta também. Okay. Muito obrigado, Beatriz. Acho que foi muito útil percebermos também que esta parte do que é um pilar que às vezes é mais etéreo e nós não conseguimos perceber diretamente o que é. Acho que foi muito importante aqui a tua presença e a tua participação. Muito obrigado por te juntares aqui. Relembro que a KPMG tem uma equipa especializada para apoiar em tudo aquilo que são questões ESG e disponível para esclarecer quaisquer questões. Da minha parte, muito obrigado por estar desse lado. Até à próxima.